Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Então, para a gente concluir a parte do sistema endócrino, onde estávamos falando das glândulas, uma próxima glândula que nós conhecemos é o timo, como eu falei para vocês, que é aquela glândula que participa do processo de imunidade, tá? Ela tem uma correlação, sim, com a imunidade do organismo, né? Defesa. Então, o timo, ele está situado entre os pulmões, né? Então, aqui no meio, né? No meio está medial aqui. Produz um hormônio que atua na defesa, como eu falei para vocês aqui agora, na defesa do organismo do recém-nascido contra as infecções, tá? Então, por isso eu falo que ele tem essa função relacionada à imunidade. Nessa fase, apresenta um volume acentuado, crescendo normalmente até a adolescência e a partir do momento começa a atrofiar, tá? Olha que interessante. Tá bom? Então, o timo, já na idade adulta, olha aqui, ó, ele diminui de tamanho, né? Então, porque ele tem as suas funções reduzidas. É claro que ele não deixa de cumprir função na imunidade do organismo, mas essa função não vai ser tão produzida tão somente por ele, tá? Então, o timo, ele começa a atrofiar, bom? Bom, outro ponto que a gente precisa listar de glândulas são as suprarrenais, que situam-se acima dos rins, né? Como eu falei, supra vem de acima e produz um hormônio chamado de adrenalina, né? Esse todo mundo conhece. Prepara o corpo para a ação, tá? Então, é essa adrenalina aqui que vai nos causar taquicardia, que é o aumento dos batimentos cardíacos, aumento da frequência respiratória, né? Então, quando você fica ofegante, né, por algum motivo, além do aumento da taxa de glicose, né, do açúcar no sangue, e contração dos vasos sanguíneos da pele, por exemplo, né, de modo que envia mais sangue para os músculos, e aí por isso que ficamos pálidos de susto e também gelados de medo quando alguém vem e assusta a gente, né, então, porque é liberado nesse caso o hormônio que é a adrenalina, e que uma das funções dele, então, é contrair os vasos, né, então, tira sangue tira o sangue ali da circulação e encaminha para os músculos, tá? Então, por isso que eu fico pálido, né? Então, manda sangue lá para os músculos, tá? É interessante isso, né? Então, o hormônio, uma glândula importantíssima que secreta um hormônio importantíssimo, né? Que é a adrenalina. Tudo bem até aqui? Bom, vamos continuar. O pâncreas, nossa, gente, o pâncreas super importante, né? O pâncreas é conhecida como glândula mista, porque além de secretar hormônios que eu falei para vocês lá atrás, que são eles insulina e glucagon, que tem também ações antagônicas, eu vou até falar aqui deles agora. A insulina é um hormônio que a gente chama de hipoglicemiante. Por quê? Vou colocar assim para vocês entenderem. Tira glicose do sangue e leva para as células. Já o glucagon é um hormônio que tem ação contrária, ou seja, é um hormônio hiperglicemiante. Ou seja, tira a glicose da célula e manda para o sangue. Então, são hormônios com ações que vocês podem perceber bem antagônicas, né? Ações bem diferentes, tá? Então, enquanto, por exemplo, por que o paciente que é diabético toma insulina? Porque ele não pode ficar com esse excesso de glicose no sangue. Então, ele toma insulina para tirar esse tanto de glicose no sangue e mandar para as células. Já o paciente que tem a glicemia muito baixa, já pensou se ele tomar insulina? Vai tirar mais glicose do sangue. Estão me compreendendo? Então, o paciente vai entrar em estado de piora, obviamente, tá? Então, além do pâncreas produzir, né, secretar insulina e glucagon, ele também produz o chamado suco pancreático, né? O próprio nome já diz. Esse suco pancreático é lançado no intestino delgado e é ele que tem função de auxiliar no processo de digestão, tá, do organismo. Olha que interessante. E aqui vem falando o que eu acabei de passar para vocês. A insulina controla a entrada de glicose na célula, certo?
e o armazenamento no fígado na forma de glicogênio. Então, pessoal, a gente tem que entender que nem toda glicose pode e nem precisa ser utilizada, obviamente. Então, parte dela precisa estar armazenada, e esse armazenamento, um dos locais é no fígado. E aí, quando a gente fala de glicose sendo armazenada, é o que a gente chama de glicogênio, tá? Então, o glicogênio nada mais, nada menos é que a glicose armazenada no fígado, estocada. Para quê? Para momentos de necessidade, obviamente, né? Então, é que nem quando a gente faz uma compra na casa da gente. Nem tudo a gente vai consumir, parte a gente estoca para momentos de necessidade. É isso que acontece aqui, tá bom? A falta ou a baixa produção de insulina provoca o diabetes, que a gente conhece, né? Doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, que é a hiperglicemia, tá? Vamos lembrar sempre desses prefixos, ó. Hiper é aumento. Mia, tudo que termina em mia significa sangue. Vou colocar aqui de amarelinho. E que lembra glicose. Então, hiper, aumento de glicose no sangue, tá bom? Já o glucagon funciona de maneira oposta, como eu disse a vocês. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar, obviamente, ela cai. O paciente passa a ter quadros de hipoglicemia. Agora, o prefixo muda, né? Então, hipo, que significa diminuição. Mia, que significa, como nós falamos aqui agora, sangue. Então, hipo, diminuição da glicose no sangue. O paciente passa a ter fraqueza, tontura. Vocês já tiveram crises de hipoglicemia? Eu já tive, né? E pode até chegar a caso de desmaio, quando fica muito tempo sem comer. E a gente, nesse trabalho excessivo que a gente, muitas vezes, a rotina excessiva que nós levamos, né? Isso acontece muito. Nesses casos, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado estimulando a quebra daquele glicogênio, vocês se recordam que é aquela glicose armazenada que eu falei em momentos de necessidade, né? Quebra o glicogênio em glicose para ser utilizada, tá? E aí, portanto, essa glicose é enviada para o sangue porque preciso de glicose lá no sangue, já que ele está baixo. Vocês me compreenderam? Então, hiperglicemia, eu tenho muita glicose no sangue. Quem precisa ser secretado? Insulina, para tirar um pouco do sangue e mandar para a célula. Hipoglicemia, eu tenho pouca glicose no sangue. Quem precisa ser secretado? Glucagon, que vai quebrar, estimular, né? Age no fígado estimulando a quebra do glicogênio, que é a glicose que está armazenada, né? Quebra o glicogênio em moléculas de glicose para ser utilizada e aumentar ela no sangue. Belezinha? Próximo, glândulas sexuais. As glândulas sexuais são, que todos nós conhecemos, ovários e testículos, né? Ovários nas mulheres, testículos nos homens, que fazem parte do sistema reprodutor feminino e masculino, respectivamente. É uma vírgulazinha aqui, certo? Os ovários e os testículos são estimulados por hormônios produzidos lá pela hipófise. Vocês se recordam a chamada glândula mestra que nós falamos? Quem são esses hormônios? Estão eles aqui. Estrogênio ou estrógeno, eu ia até falar o primeiro estrógeno, que é o que mais fala o nome. Estrogênio e progesterona, que são muito mais, assim, estando em maiores concentrações, digamos assim, na mulher, né? E os testículos que produzem principalmente a testosterona, que todo mundo sabe é responsável pelos caracteres sexuais masculinos, né? Como o crescimento de barba, né? Dos pelos, aumento dos pelos, né? A voz mais grossa, né? Os ombros volumosos, tá? Então, a virilidade um pouco também, né? Então, todas essas ações são provocadas em decorrência da testosterona. Mulher tem testosterona também? Tem, né, pessoal? Claro, senão, né, nós temos também pelos, né, nos braços, às vezes nas pernas e tudo, né? Só que, obviamente, não tanto, ou não deve ter a quantidade tão alta que o homem tem, por exemplo, né? Caso isso se dê, então a mulher passa a ficar masculinizada, né? Então, a ter todas essas características. E só falando um pouquinho aqui do estrógeno e da progesterona, que eu comentei há pouco, é um ponto interessante que, por exemplo, quando a gente fala do ciclo, né, da mulher, né, ou ciclo ovariano, esses hormônios, eles ficam, pessoal, flutuando, né, ficam dançando.
E aí vem menstruação, cessa a menstruação, aumenta um, diminui o outro. Isso tem teria que ser uma aula só para isso, que a gente vai ter lá quando vai falar de sistema reprodutor. E quando a mulher entra, faz uso dos anticoncepcionais, o que acontece é uma estabilização desses hormônios, né? Então, os anticoncepcionais, eles impedem essa oscilação hormonal de estrógeno, progesterona, impede essa dança. É por isso que muitas vezes a mulher não sente muito ou ameniza muito os sintomas de TPM, né? A menstruação, ela fica muito diminuída, tá? Reduzida, né? O volume mesmo, o tempo, os dias, tá? Então, é por isso, tá bom? É bem interessante isso daí. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa parte do sistema endócrino, que é importantíssimo para a gente saber, tá? E agora a gente pode ir para a próxima, que seria sobre o sistema sensorial. Muito obrigada e fiquem com Deus e até mais.